Na Bahia, o senador Otto Alencar, outro dia até deu um exemplo, são milhares. Porque eu conheço sempre, porque eu estudei também o semiárido nordestino, né? Pô, tem cidades, sabe? A fonte de renda da cidade era a aposentadoria, que na verdade foi criado pelo Fundo Rural, que vem do governo Médici, vem lá atrás. É a aposentadoria e o Bolsa Família. Uma das cidades que eu fiz a tese de doutorado sobre Canudos do século XIX, mas eu fui a Canudos atual, que não é bem Canudos, é vizinha antiga a Canudos, agora no nordeste da Bahia. É de papel os Canudos. Não, era porque Canudos, porque é o seguinte, não, você caminhava, sabe por que Canudos? Porque a Caatinga em Tupi é Mata Branca, né? E você ia batendo na vegetação e tinha uns canudos, assim, era um negócio bacana, um negócio legal. E aí, daí que veio, tinha uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos, daí que surgiu essa expressão, esse nome e tal. Quando eu fui lá, a última vez que eu estive lá foi em 2006, era no segundo turno, que era Alckmin e Lula, né? E foi interessante, que eu escrevi até um artigo para a Folha na época, que eu fiquei vendo como é que funcionava agora a comunidade, e peguei os dados, fui comparando. A cidade tinha duas fontes de renda, a aposentadoria rural e o Bolsa Família. A economia local, o PIB local, era quase que desprezível, não tinha nada. Por quê? Porque você está nos semiáridos, para você desenvolver atividade agrícola é muito difícil. Você cava 30 centímetros, você bate no cristalino, na rocha pura. Então você tinha um pouco de pecuária ali, né? Que era o bode, que eles gostam muito lá na Bahia, tal do bode. A presença do Estado, onde está? O DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contracistas, foi na prática destruído, né? Não tem mais nada. O Banco do Nordeste só financia os grandes, deixa sempre os pequenos tomarem na cabeça. A Sudene, está lá, o DENOX, a sede é Fortaleza, Banco do Nordeste, sede é Fortaleza, Sudene em Recife. Só que eu estou lá no nordeste da Bahia e não tinha nada, as pessoas sofrendo lá. E em Canudos, naquela época, isso em 2006, a pessoa recebia acho que R$5 para capinar um terreno, cara, por dia. Você olhava e falava, putz, e aquele sol dos diabos, né? Porque eu fui muitas vezes lá, eu nunca vi chover, porque o índice pluviométrico é baixíssimo e tal. Então, quando aí você analisa, passa por isso, você vê que a sociedade brasileira é muito pobre. Nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Sério? A pandemia criou milionários no Brasil, mas como é possível? Aumentou acho que 13 multimilionários na pandemia. Pô, mas todo mundo piorou na pandemia, caramba. Mas faz sentido, na verdade. Eu não sei como, eu gostaria até de saber. Até numa crise existe oportunidade. Sim, os laboratórios ganharam para a fortuna por causa do Bolsonaro, né? Vocês imaginam do cara mostrando aqui para a EMA tá vindo aqui, né? Ele mostra para a EMA, né? Você acha que aquela propaganda de laboratório, aquilo lá foi tudo de graça? Sim. Aqueles laboratórios ganharam fortunas. Mas não só isso o argumento, né? Por exemplo, as empresas que também fabricam máscara tiveram um boom. Sim, mas os podcasts tiveram um boom. Mas aí é competência de vocês, é outra história. Aí vocês não estão usando a pandemia como instrumento para lucrar. Isso não tem mas acabou sendo, entendeu? Mesmo que a gente não use. Tá. Mas a coisa toda, se você for analisar, é que a nossa situação piorou muito. Mas piorou muito com o processo da pandemia. Aumentou as desigualdades sociais. Mas faz sentido também numa pandemia isso acontecer. Mas se tivesse governo seria diferente. A grande questão, que o Paulo Guedes é um tremendo falastrão, eu sempre digo, nunca escreveu um livro, não conhece o Brasil. Se nós tivéssemos tomado naquela conjuntura as medidas econômicas necessárias, que era proteger o micro e pequeno empreendedor. Estavam falando do BNDES ontem, no senhor lá da Ravan, que tem 57 empréstimos, dos quais 50 na época do PT. Mas o pequeno negociante, o pequeno produtor, não tinha jeito. Esse passou sufoco. O pequeno, o micro, o médio. Então a questão toda, se você for desenhar todo esse cenário, você não tinha uma política econômica de defesa dos mais frágeis. Por outro lado, a discussão da Bolsa, depois do auxílio emergencial, o valor foi a Câmara dos Deputados que estabeleceu os R$600. Não foi ele, que era 300. E aquilo permitiu a economia circular no momento fundamental para o país, a economia circulou. Porque senão, a tragédia seria, não foi menos 4,1, né, o ano passado, do PIB negativo, seria muito maior e as pessoas também passariam situações muito mais difíceis. Então, a grande questão é que você precisa, e aí o nosso desafio, vem a tua questão inicial lá, é como você ter um governante que tenha sensibilidade social,
competência para estabelecer alianças políticas, né, que isso é indispensável, defesa da democracia, inserção outra vez do Brasil no mundo, porque a economia é global, não pensa que se nós não olharmos para o resto do mundo, nós vamos ficar absolutamente isolados. Buscar parceiros, estimular a juventude, não deixar que ele... Eu entendo, as pessoas falam para mim, olha, eu vou mudar do Brasil. Eu falo, não, mude o Brasil, não do Brasil. Né? Não é possível a gente mudar. Temos que batalhar. Eu já falo, ó, sai daqui quando você pode, mano. Não, tem de mudar, nós temos de mudar. Então nós temos de construir. Você não vai mudar. Só sai daqui, se você pode, sai daqui. Mas nós temos condições, porque as condições estão colocadas. Por exemplo, se você olhar os próprios setor primário, agricultura, pecuária, que é muito eficiente, nós temos um setor de serviços que pode se desenvolver bastante e muito. Precisamos recriar o setor industrial. O potencial a gente tem. Com certeza. Potencial a gente tem pra caralho. No setor industrial, você imagina o seguinte... Que precisa ter também. Mas precisa ter plano, precisa ter projeto. Esse governo, por exemplo, não tem. O Brasil não tem então, plano. Você olha pro futuro do país, você só vê desgraça. Então você... A gente vê no nosso horizonte próximo aí um Bolsonaro versus Lula. Isso Isso é aterrorizante. Agora precisa ver... É aquela história, nós estamos ainda há 13 meses da eleição, né? A política é muito dinâmica, né? Teve eleições que 13 meses ou 12, se preferirem um ano antes, tinha um quadro eleitoral e depois na eleição foi outro. O processo é muito dinâmico. Precisa ver o que vai ocorrer nesse processo, ou seja, como é que isso vai evoluir, né? Precisa ver se o Bolsonaro fica até o final do mandato. Ninguém sabe se vai ter impeachment, se ele pode até renunciar, ninguém sabe novas denúncias. Nenhum dos dois cenários é provável, na minha opinião. Tá em aberto, a CPI da pandemia vai apresentar agora dia 20 de outubro o seu relatório. Esse relatório vai para o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque tem crimes de lesa humanidade que foram cometidos aqui no Brasil. Então, precisa ver novas denúncias de corrupção. Tem muitas variáveis que a gente não domina. Por outro lado, claro, o Lula hoje é o candidato mais forte, as pesquisas que saem quase semanalmente de vários institutos apresentam isso. Precisa ver se até lá, até outubro do ano que vem, no primeiro domingo, quando vai ter o primeiro turno, isso vai se manter. E tem muitos candidatos da chamada terceira via, etc. tal, que se apresentaram aí, que pode ser também alternativas. Né? O que você hoje vê como uma possível alternativa? Agora, tem 3, 4, por exemplo, tem o Ciro Gomes, que esteve aqui, né? Tem o João Dória, que esteve aqui, que são esses de todos de terceira via, a princípio, são os que têm mais viabilidade. Porque os outros são boa gente, Simone Tebet, que é o próprio João Amoedo, mas é difícil encabeçar, pode ser vice. E o Sérgio Moro, você acha que Mandetta. Simone Tebet, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está no Brasil agora, deve estar voltando aos Estados Unidos, veio para cá essa semana. Chega aí para conversar com nós. A questão é essa, se ele vai... ele tem opção, ou pode ser senador pelo Paraná, que é uma possibilidade grande. Se ele fosse para ser alguma coisa, tinha que ser presidente. Pelo tamanho dele, ser vice... pela projeção que ele teve, acho que não seria o mais adequado a princípio, né? Pensando... ele ia ser traído de novo se ele fosse vice. Teria de ser... agora, sendo candidato, uma coisa é ser juiz. É fácil, eu estou aqui, os advogados estão aqui, os promotores aqui, eu vou lá, decido, etc. tal. Outra coisa é fazer política. Você tem de convencer o outro. Não é que você decide quem é inocente e quem é culpado. Então, ele tem também de assumir uma veste política, porque a tarefa é muito difícil de ser político. Não é coisa fácil. Na minha opinião, ele é um péssimo candidato. Ele teria... No sentido de ser um candidato, entendeu? Não que ele vá ser um péssimo presidente. Ele tende a arrumar... ele é carismático, ele fala lento, ele não fala com o povo, ele é tudo juridiquês. Agora, ele tem o prestígio da Lava Jato, né? Que é muito... Porque a Lava Jato teve defeitos, é verdade, mas teve muito mais coisas positivas do que negativas. Com certeza. Porque os esquemas de corrupção, ninguém devolve 100, 200, 300 milhões se não desviou, né? Você pega gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, que é um deles, que devolveu uma fortuna. Como ele tinha aquilo? Era advindo de atos ilícitos e tal. Então, isso é extremamente louvável e uma série de legislação que foi criada dentro das próprias empresas, né? De compliance e tal, isso é um saldo extremamente positivo. Agora, por outro lado, teve momentos, segundo os áudios que foram divulgados, e nunca devidamente periciados, mas não desmentidos, devidamente não foram desmentidos, que são conversas inadequadas que ocorreram naquele momento. E outras condenações acabaram sendo anuladas. Aí tem toda uma discussão entre as várias esferas de justiça no Brasil. Agora, no geral, você pode dizer que ela teve um papel importante. Agora, teve excessos que têm de ser coibidos e tal. Isso me parece evidente. Você acha que esses excessos que foram imputados ao Sérgio Moro, eles
prejudicaram ele como candidato ao ponto de ele ser inviável? Criaram os excessos bateram muito na tecla do Ministério Público, né? Especialmente ali do Paraná, né? Federal, mas no Paraná. Isso o prejudicou, claro. Ele prejudicou, acho que várias coisas. Ele fez um cálculo errado de ter sido ministro da Justiça, né? Ele poderia ter ficado juiz e aí, se quisesse fazer política, mais lá na frente, que seria agora, aí ele poderia ser candidato. Então ele fez um cálculo errado. E agora ele está vivendo uma situação difícil, né? Porque ele tem um emprego nos Estados Unidos, não sei se vai continuar ou não lá, né? Mas a situação dele e politicamente é difícil, porque para você ser candidato a presidente da República, precisa ter partido. No Brasil é obrigado a ter partido, não tem outro jeito. E a questão que a Constituição exige, a questão que precisa de dinheiro, de recursos, precisa ter presença nos 27 unidades da federação. Então não é fácil. Quem tem mais cancha política, o Bolsonaro tinha à época 30 anos, o PT tinha, etc, etc. Você sai candidato. Agora, sair candidato sem ter uma estrutura partidária, você está fadado ao fracasso. Agora, pode ser que ele seja candidato ao Senado pelo Paraná. Nós vamos ter uma vaga só de renovação, que seria uma alternativa. Se ele quisesse ser deputado federal, certamente seria com a maior facilidade pelo Paraná. Mas é a questão que se coloca, é muito complicado. O cenário de 2022 é muito preocupante, porque nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, a pior crise, o momento mais terrível da história do Brasil, e precisava ter uma discussão de ideias, de projetos. E o meu temor é que nós não tenhamos esse tipo de discussão, né?